Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje eu irei refletir com vocês alguns minutos sobre o tema que a memória, a importância que a memória vai desempenhar no pensamento filosófico de Agostinho, filósofo que nasce em 354, já em nossa era, e vai morrer lá nos idos de 430, um pensador que vive no norte da África e que teve um papel extremamente importante para o desenvolvimento do pensamento cristão, da filosofia cristã, da teologia cristã. Agostinho está sem dúvida alguma, está entre os mais importantes pensadores cristãos de todos os tempos. E a sua principal obra, ao menos a obra na qual nós encontramos de forma mais elaborada, sistematizada, a sua filosofia, foram as Confissões. As Confissões são a principal obra filosófica de Agostinho. E o próprio Agostinho vai se referir às Confissões chamando-as, ou chamando, né, esta sua obra, de história de minha alma. Ora, Agostinho se refere às Confissões por meio deste título, por meio deste epítone. Ora, para Agostinho, nas Confissões estava a história de sua alma. Ora, e por se tratar de uma história, o papel da memória o papel da memória vai exercer aí uma importância muito considerável, substancialmente considerável. Ora, qualquer indivíduo que pretenda narrar a sua história deverá recorrer imprescindivelmente à sua memória. Ora, uma vez que Agostinho se refere às Confissões como sendo a história de sua alma, a memória será um recurso, um instrumento imprescindível, fundamental, substancial para a construção desta sua obra filosófica. E o tema da memória, de forma mais explícita, mais sistemática, irá aparecer no livro 10 das Confissões. É neste livro, o livro 10 das Confissões, que Agostinho consagra sua pena, o seu intelecto para falar da memória. E a memória, para Agostinho, evoca sempre a imagem de um objeto que já não mais existe, que faz parte de um passado remoto ou não tão distante assim, mas que faz parte de um passado. Ora, a memória evoca uma imagem de um objeto que já não está mais presente. A imagem está presente, agora o objeto que ela evoca está ausente. Portanto, a memória coloca o homem diante desta situação extremamente dialética, contrastante, porque se de alguma forma
a memória traz alguma coisa passada à nossa alma, entretanto, ela deixa bem claro de que este objeto já não está presente. Estando presente a sua imagem, o objeto está ausente. Portanto, a memória é uma imagem de algo que está ausente, que não está mais presente. Esse termo imagem é um termo muito caro à filosofia agostiniana, e aqui nós podemos já identificar o quanto que Agostinho é devedor, por assim dizer, da filosofia platônica. Agostinho foi extremamente influenciado pelo pensamento filosófico de Platão, inclusive muitos comentadores chegam a afirmar que Agostinho cristianizou Platão. Alguns outros, com uma leitura um pouco mais ácida, irão dizer que Agostinho popularizou Platão. A filosofia de Agostinho nada mais é do que uma popularização da filosofia platônica. Entretanto, esse tipo de comentário, esse tipo de apontamento acerca do pensamento agostiniano é muito reducionista e não faz jus à sua obra filosófica, à sua obra teológica, intelectual, porque embora Agostinho tenha de fato bebido na fonte platônica, ele irá alegar, deixar ao Ocidente ideias que são originais suas, ideias que nascem do seu esforço intelectual. Ora, a própria ideia de interioridade é uma ideia que o Ocidente passa a conhecer por meio do engenho, do gênio de Santo Agostinho. Foi Agostinho quem, de certo modo, descobriu a interioridade. Agostinho, de alguma forma, abre caminhos que até então não existiam e já prepara o Ocidente para o advento da psicanálise freudiana. A ideia de inconsciente freudiano é uma ideia que, de algum modo, foi aberta por Agostinho, porque Agostinho é o filósofo da interioridade e a memória desempenha um papel fundamental nessa sua filosofia da interioridade. Ora, por meio da memória, o indivíduo tem acesso a profundidades de sua alma, a um palácio no qual estão escondidos inúmeros tesouros. Ora, um palácio, e esse termo palácio, se referindo à memória, é uma metáfora utilizada, empregada pelo próprio Agostinho. Por meio da memória, nós somos capazes de encontrar em nossa alma odores, pessoas, acontecimentos, encontros, desencontros, paisagens, mares, oceanos, árvores e montanhas. Tudo isso está guardado em nossa memória e somos capazes de, ainda que não trazer
estes objetos, fazê-los com que se apresentem diante do nosso espírito, pelo menos a sua imagem, pelo menos a sua representação. Ora, e para Agostinho existe uma memória sensível e uma memória intelectual. Ora, na memória sensível estão aquelas lembranças que nós construímos por meio dos sentidos. Por exemplo, em nossa memória sensível ou sensitiva, se preferirem, nós encontramos a lembrança de um odor, de um perfume. Nós encontramos a lembrança de um beijo. Nós encontramos a lembrança de um toque. Nós encontramos a lembrança de um som. Tudo aquilo que podemos adquirir por meio de tudo aquilo que podemos construir, conhecer por meio dos sentidos. E esse tema é um tema que particularmente me cativa muito, porque essa ideia de memória sensitiva ou memória sensível, essa memória do toque, do olhar, da audição, do paladar, é um aspecto da memória que será muito, muito caro à literatura, à obra literária de um francês que irá viver 15 séculos depois de Agostinho, chamado Marcel Proust. Ora, Proust vai escrever uma obra intitulada Em Busca do Tempo Perdido, La Recherche du Temps Perdu, e a memória, nessa busca proustiana do tempo perdido, a memória será um elemento caríssimo. Entretanto, a ideia de memória em Proust, embora tenha algum paralelo com a ideia de memória agostiniana, se propõe ir por outros caminhos, porque para Proust, essa busca do tempo perdido é, acima de tudo, a busca por sensações perdidas com a intenção, com o objetivo de viver a mesma volúpia ou a mesma alegria, tal qual vivenciada no momento em que aquela memória, em que aquela lembrança nasceu, surgiu, foi vivenciada. Ora, há uma vertente nostálgica na ideia de tempo, de memória em Proust, que não existe em Agostinho. Agostinho não está pensando a memória a partir de uma via nostálgica, saudosista. Ora, Agostinho está pensando a memória como instrumento epistemológico, como forma de conhecimento. Ora, por meio da memória, nós temos acesso a conhecimentos sensíveis, àquelas imagens que foram formadas em nós por meio dos sentidos. Mas existe também uma memória intelectual. Na memória intelectual, nós temos acesso às ciências, às matemáticas. Ora, portanto, para Agostinho existem dois níveis de memória. Existe a memória sensível e existe a memória intelectual. Por meio da memória sensível, nós resgatamos as imagens daquelas experiências ou vivências que foram construídas em nós por meio dos sentidos. Por meio da memória intelectual, nós resgatamos todo o conhecimento que nós construímos por meio do intelecto, por meio do pensamento. A memória, para Agostinho, a memória ainda
para Agostinho, é uma forma de fundamento ontológico de nossa existência. A memória seria um fundamento primeiro para a nossa construção identitária, para a nossa construção ontológica. Ora, se não fosse a memória, eu sequer saberia qual é o meu nome. Portanto, a memória é uma forma por meio da qual eu tenho acesso à minha própria identidade. Eu tenho acesso ao meu próprio ser. Sem a memória, eu sequer saberia qual o meu nome. Eu sequer saberia quem eu sou. Ora, a memória me conduz aos fundamentos básicos do meu próprio ser. A memória, em Agostinho, nos leva a Deus. E é interessante que, para Agostinho, essa ideia de memória em Agostinho é uma ideia de memória que se forma em sua filosofia a partir, claro, também da sua influência cristã. Nós sabemos que o principal evento cristão é a Eucaristia, é aquele evento no qual a cristandade se reúne na mesa para provar o pão e o cálice que representam respectivamente o corpo e o sangue de Cristo moído e vertido no Calvário. Jesus, antes de experimentar a sua paixão, de ser crucificado, reúne os discípulos à mesa, reparte com eles o pão, reparte com eles o cálice, o vinho, e diz: fazei isto em memória de mim. Portanto, a memória eucarística é um ponto de unidade entre a cristandade. E para Agostinho, a memória é também um ponto de unidade, porque a memória me liga a todas as lembranças que de alguma forma foram fundamentais para a construção do meu ser, me liga a todas as ciências e as matemáticas e me liga a Deus, porque de alguma forma Deus, ou a imagem de Deus, foi posta em nossa alma no primeiro momento em que ela veio a essa existência. Portanto, quando conhecemos a Deus, quando a nossa consciência, o nosso intelecto se convence da existência de Deus, na verdade nós estamos nos recordando de Deus. Não estamos descobrindo algo novo, porque a ideia de Deus, ou a imagem de Deus, já estava em nossa alma. Embora Deus, enquanto objeto, esteja ausente, a sua imagem já estava em nossa alma. Portanto, para Agostinho, a memória é uma forma que me une a mim mesmo e que tem ainda o poder de me unir a Deus. Portanto, a memória é o elemento epistêmico por excelência na filosofia de Agostinho. E como é bom, e como Agostinho nesse aspecto é extremamente atual. Nós que vivemos uma crise de lembranças, uma crise de nós que hoje pouco caso fazemos da memória, nós que hoje, século XXI, pouca importância damos à memória, até porque tudo aquilo que queremos ou que precisamos parece se colocar à nossa disposição por meio dos recursos tecnológicos que temos. Ora, não precisamos mais da memória para rememorarmos de um verso. Basta que consultemos os nossos recursos tecnológicos, basta irmos à página de um Google para lá encontrarmos o verso ou o poema que desejamos encontrar. Não precisamos mais recorrer à memória
para recordarmos ou rememorarmos de uma música. Basta recorrermos a toda essa tecnologia que está à nossa disposição para rememorarmos ou para trazermos presente esta música. Ora, nós não precisamos mais da memória, a fim de que toda esta riqueza que de alguma forma foi ficando para trás se torne presente. Nós vivemos isso sim, uma verdadeira crise da memória. E nesse aspecto, nesse contexto, Agostinho é um filósofo extremamente atual, porque ele, em sua filosofia, deixa bem clara a importância que a memória desempenha na construção do nosso ser, na consciência da identidade deste nosso ser, e o quanto que a memória nos permite transcender e nos unirmos a Deus, e nos unirmos ao Criador. A memória, para Agostinho, de alguma forma, é uma abertura para a eternidade, para a perenidade. Agostinho é um filósofo cristão, já o dissemos, e a ideia de eternidade está muito presente, latente ao longo de toda a sua obra filosófica. E a memória, de algum modo, já implica numa abertura para a eternidade. Por quê? Porque a memória é uma forma de permanecermos aqui para além de nossa morte. Amanhã, quando partirmos, certamente seremos relembrados por alguém. Não estaremos mais aqui em nossa forma física, mas de algum modo a nossa imagem vai estar presente na lembrança de alguém. Ora, nesse aspecto, a memória permite-nos que continuemos mesmo não estando, que permaneçamos aqui mesmo estando ausentes. Ora, a memória é uma das grandes dádivas que nos foram legadas e nós devemos cultivá-la de forma intensa e com toda a sua potencialidade, porque, como diz Agostinho, o homem nada mais é do que memória. Grande abraço e até a próxima.